Olá, seja bem-vindo ao programa TV News. Estamos começando hoje mais uma edição. Você pode assistir pela TV a cabo, canal 24.2. Pode também acompanhar pelo Facebook, o endereço que vai aparecer na sua tela. Também pode acompanhar pelo YouTube e participar com a gente pelo chat, né, interagindo com perguntas, né? E você vai estar antenado aí. Vamos hoje ter notícias atuais, nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre medicina, também vamos falar sobre a Secretaria de Combate à Pobreza com o Júnior Brandão, né? Nós temos a jornalista Toné aqui e o jornalista Joel também, né? Daqui a pouquinho também vamos falar com o doutor Antônio Mangabeira, né? Vamos saber um pouquinho sobre a visão política do doutor Antônio e vamos saber também um pouco da trajetória dele na medicina, tá certo? Vamos iniciar com a previsão do tempo para as principais cidades da região? Para Ilhéus, temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 14%, tempo parcialmente ensolarado. Itabuna, temperatura máxima 26 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 17%, tempo parcialmente nublado. Em Guararema, máxima de 26, mínima de 17, com probabilidade de chuva 24%, tempo parcialmente nublado em Guararema. Já em Itacaré, a temperatura máxima 26 graus com 20 graus de mínima e probabilidade de chuva 24%. Lá também o tempo parcialmente nublado. Para Itajuípe, temperatura máxima 27 graus, mínima 17 graus, com probabilidade de chuva 13%. Em Ibicaraí, máxima 26 graus, mínima 18 graus, com probabilidade de chuva de 93%. Lá em Ibicaraí chove. Em Canavieiras, máxima de 24 graus, mínima 20 graus, com probabilidade de chuva de 31%. Chove também em Canavieiras. Em Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 23, com probabilidade de chuva 15%, tempo parcialmente nublado. Em Porto Seguro também parcialmente nublado, com máxima de 25, mínima de 19 e probabilidade de chuva 17%. E em Vitória da Conquista, máxima 19 graus, mínima 13 graus, probabilidade de chuva 12%, tempo parcialmente nublado também. Ficou tudo escuro até eu tô no ar? É isso aí, você acompanha agora a previsão do tempo para as principais cidades da região, para você já acompanhar, já organizar a sua semana, como é que vai ser, né? No último jogo, o Jequié saiu na frente marcando 2 gols, né? No início do jogo só tinha 8 minutos e ele já marcou 2 gols aí, o Jequié. O Grapiúna está fora da grande decisão da Série B do Campeonato Baiano de Futebol, tá? Os gols do jogo foram de Kainan e Chaveirinho, aos 18 minutos e 26 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Irreconhecível na partida do estádio Valdomiro Borges, em Jequié, no sudoeste da Bahia, tá? O Grapiúna teve a melhor chance no segundo tempo, com bola na trave, né? Com o jogo de ida no estádio de Mário Pessoa, em Ilhéus, terminou em 0-0. O Jequié ficou com a vaga para a grande final e automaticamente ele volta à elite do futebol baiano. A equipe do Jacobina venceu o Vitória da Conquista por 2-0, tá? Esse placar garantiu que o Jeg da Chapada na grande decisão da Série B contra o Jequié, que ontem bateu o Itabuna de 2-0. Além da vaga na grande final da Série B, o Jacobina e Jequié já estão garantidos na Série A do Campeonato Baiano de 2024. As duas equipes começam a decisão do título do próximo domingo, né? Dia 30, a Federação Baiana de Futebol anuncia nesta semana o horário e o local do primeiro jogo. Quem somar mais pontos nas duas partidas fica com o título, tá aí o esporte local, né? Falando sobre os últimos jogos que aconteceram. O homem sofreu acidente na BR-242 e pediu a namorada em casamento. Foi isso mesmo. Ele foi acidentado e lá ele foi socorrido pela equipe da SAMU. Ele não teve, nada grave, graças a Deus. Então, a esposa dele,
a namorada dele, a Eliene Dias dos Santos, foi até a ambulância e nesse momento ele fez ali o pedido de casamento, né? Há relatos que ele já estava indo a caminho ali da casa da namorada para pedir em casamento e aconteceu o acidente, mas mesmo assim ele não desistiu e fez o pedido de casamento ali mesmo. Olha, nós estamos aqui com o doutor Antônio Mangabeira já nos nossos estúdios e vamos conversar com ele nessa manhã, né? Vamos logo apresentar ele aqui. Bom dia, doutor Mangabeira. Bom dia. É um prazer bem? muito grande estar aqui com vocês para que possamos falar um pouco sobre nossa vivência aqui em Itabuna e no sul da Bahia. Muito bom. Também temos aqui, vamos dar bom dia ao jornalista Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Bárbara. Bom dia, doutor Antônio Mangabeira, companheira Maria Antonieta, a popular Toné. Bom dia para você, telespectador. Estamos aqui. Isso aí, bom dia, Toné. Bom dia, Bárbara, bom dia, Joel, bom dia, doutor Mangabeira, bom dia a todos. Olha, o doutor Antônio Mangabeira é hematologista, oncologista e ele também já foi candidato a deputado federal, né? Ele vai conversar com a gente um pouco sobre política e também sobre a área dele de medicina, não é isso? Doutor Mangabeira, bem-vindo aqui ao programa TV News. Conta pra gente como é que tá a sua trajetória política, né? Se o senhor ainda vai se candidatar na próxima eleição, o que é que mudou? Bom, nós participamos, né, da última campanha eleitoral sendo candidato a deputado federal e queríamos representar aqui o sul da Bahia e, entretanto, nós não tivemos o êxito, né, de eleição. A população não entendeu que havia essa necessidade e realmente nossa região aqui do sul da Bahia tem pouca representação política. Nós saímos candidatos pelo PL, né, o partido aí de Bolsonaro, é um partido de direita que representa a família, representa, né, as pessoas que querem trabalhar corretamente, querem fazer com que a justiça seja preservada. Então, mas isso não houve uma aceitação tão boa, embora tivéssemos uma quantidade boa de votação no geral. Conseguimos eleger 3 deputados federais, né, pelo PL na Bahia, e esses 3 deputados federais vão representar, né, toda a Bahia, embora nenhum deles seja do sul ou do extremo sul da Bahia. Isso perde, né, toda a região, porque nós ficamos sem representação política, nós não temos um representante, um deputado federal eleito aqui pela nossa região. Então isso perde importância política e a gente fica realmente, né, sem poder acionar, né, a Câmara Federal. Temos que utilizar deputados que são eleitos em outras regiões. Certo, muito bom. Doutor Mangabeira, então nessa campanha, né, não foi possível a sua eleição e agora o senhor está em que partido? Olha, eu continuo no PL e atualmente eu fui convidado por Roma, o nosso ex-ministro Roma, e foi também nosso candidato a governador da Bahia, a assumir a comissão provisória do PL em Itabuna. Então nós estamos assumindo a comissão provisória, já montamos essa comissão e a comissão já foi referendada lá pela estadual. E temos, eu sou o presidente e nós temos Chico França, né, o engenheiro, que é o nosso vice-presidente, que inclusive é o nosso pré-candidato a prefeito de Itabuna. Chico França, ele teve também recentemente aqui, falou um pouco dos projetos dele, né? Bastante interessante. Doutor Mangabeira, qual a sua avaliação do cenário político atual em Itabuna, né, dessa gestão atual? E o que o senhor acha desses pré-candidatos que estão se lançando aí? Se vai ter realmente uma possibilidade, o senhor provavelmente é favorável a Chico França, mas se o senhor, na sua opinião, de acordo com as pesquisas, que vai ter uma reeleição do atual candidato ou se os pré-candidatos aí vão mudar esse rumo da história? Olha, o cenário político de Itabuna, ele é muito assim, desfavorável à situação que hoje se encontra a cidade. E isso é uma prova, por exemplo, nesse último enquete do IBGE,
foi comprovado que Itabuna perdeu mais de 20 mil pessoas. Né? Itabuna era uma cidade que tinha mais de 220 mil pessoas e hoje o último censo parece que está dando 183 mil pessoas. Isso é uma prova inequívoca de que os governantes que aí passaram realmente destruíram a cidade, não fizeram nada para que essa população pudesse continuar aqui. Nós temos hoje, da avaliação do IBGE, tem 70 mil imóveis em Itabuna e desses 20 mil estão sem habitação. Isso é uma prova de que a população está indo embora. Né? Por que ela vai embora? Porque não tem emprego, a cidade não oferece nenhuma condição, a saúde não funciona adequadamente, a educação é de péssima qualidade. Então, tudo isso são fatores que fazem com que a população vá embora. Nós estamos vendo aí outras cidades aqui do sul da Bahia, do extremo sul, crescendo, aumentando a população. Então, nós temos cidades aqui no extremo sul que cresceu 12%, 15% em população. Então, isso é uma prova de que realmente a população está se evadindo, ela está indo embora, porque ela não consegue emprego, ela não tem um nível de vida adequado, ela não tem uma perspectiva de vida, sabe que realmente Itabuna está uma cidade muito abandonada. E que as políticas públicas que foram implementadas e que estão em andamento atualmente não têm mudado isso. Né? Então, isso realmente é desfavorável à população e a população tem sofrido muito isso e vai continuar sofrendo, né? Porque nós temos aí algumas perspectivas que não são muito boas, né, de continuidade do que está aí. Na sua opinião, doutor Mangabeira, o senhor acha que essa questão da diminuição da população, né, e os problemas da cidade também tem a ver com a discordância entre o atual prefeito da cidade e o vice-prefeito, que eles não entram em um consenso? Não, eu acho que isso é um mal menor. Eu acho que você, quando faz umas alianças só para ganhar a eleição, enganar a população, acontece isso. Né? Você se associa a pessoas que não têm confiabilidade e essa associação termina dando nisso. Né? São pessoas que realmente queriam enganar a população apenas para ganhar o voto. E aí se diziam amigos, se diziam correligionários, políticos, e na verdade não existia isso. Então o tempo provou de que aquela manobra, né, de se associar era uma manobra para enganar a população, se eleger e depois começar essas brigas. Né? E isso é uma prova de que realmente a população de Itabuna vem sempre sendo enganada. Né? O político chega aí e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, na verdade não faz nada. Nós temos aí uma cidade que você não vê uma obra que custe aí 1 milhão num bairro desse, que possa ajudar a população, que possa melhorar o esgotamento sanitário, né, que possa melhorar a vida das pessoas. Um asfaltamento num bairro não existe. Então, tudo isso a população sofre. Mas ela termina sendo enganada porque o político chega lá e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na verdade não faz. Então, isso você termina se desanimando, né, e você não tem condições de mudar a imagem disso aí. Então a população às vezes não quer mudar. Se ela não quer mudar, ela vai terminar sofrendo com toda essa situação que se encontra aí a cidade. O senhor falou que faz parte da comissão do PL, mas o senhor não respondeu se o senhor vai se lançar candidato a algum cargo ou não. Não, eu não serei candidato. O nosso candidato a prefeito vai ser o nosso amigo Chico França, né, que ele já está em pré-campanha, ele já está procurando as pessoas, ele já está conversando com a população, está levando à população informações sobre a situação da cidade. Ele é uma pessoa capacitada, inclusive já esteve dentro, né, de órgãos da prefeitura e que conhece muito bem a estrutura, né, que viciada que era aí da prefeitura. Ele quer fazer uma administração diferente disso. Então, nós acreditamos que ele possa ser um candidato, né, que vai dar uma certa esperança à população e que tem condições realmente de administrar a cidade de forma diferente da que está aí.
Doutor Mangabeira, existiu uma polêmica em 2018 que o senhor foi demitido por atender pacientes demais. Explica pra gente o que ocorreu nessa demissão. Não, isso aí foi apenas uma perseguição, né, do prefeito atual, que naquela época eu tinha saído, né, da candidatura a deputado federal e eu tive quase 20 mil votos em Itabuna para deputado federal e fiquei como o primeiro suplente do PDT para deputado federal e isso assustou um pouco o prefeito. E o prefeito resolveu me devolver, ele não me demitiu porque eu não era funcionário dele. Eu era funcionário do Ministério da Saúde. Do Estado? Não, do Ministério da Saúde, federal. Eu era concursado, fiz um concurso em 1984, passei, fui classificado e fui assumir a posição aqui em Itabuna. Só que com o término do INAMPS, antigo INAMPS, nós fomos redirecionados para as prefeituras. Então, todo médico do Ministério da Saúde passou a servir a prefeitura. Então, eu era médico do Ministério da Saúde, lotado na prefeitura, que não tinha custo nenhum para a prefeitura. Eu era o único especialista na prefeitura e fazia um trabalho muito grande aqui em toda a região, porque a especialidade é muito rara, aqui não tem outros especialistas. E ele resolveu me devolver ao Ministério da Saúde. E eu tinha que me recolocar em outro órgão, né? Outro local para trabalhar. Então eu solicitei, conversei com o prefeito de Buerarema, e o prefeito aceitou e eu fui trabalhar lá, né, em Buerarema. Então atendi a população lá e fiquei atendendo, inclusive as pessoas que precisavam de uma consulta de especialista, tinha que ir para Buerarema, porque não conseguia consultas aqui em Itabuna. Entendi. Joel, quer fazer alguma pergunta para o doutor? Eu faço uma. Doutor Antônio Mangabeira, a gente sabe que em política, raramente o político se considera realmente aposentado. A gente já viu casos aí de políticos que estiveram no poder, outros que não chegaram lá e que tentaram abandonar a política, mas no final das contas eles acabaram ouvindo o apelo das ruas. E se a comunidade fizer alguma mobilização e essas mesmas ruas lhe chamarem como candidato, o senhor recusaria ou não? Ou repensaria a sua ideia? Esse não é o meu pensamento, né? Mesmo que a população sinta essa necessidade, eu não tenho condições, né, de ser candidato no momento, porque eu tenho outras prioridades, eu estou na minha clínica, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer os atendimentos e a clínica depende muito de mim. Nesse momento, eu não estou me estruturando para ser candidato. Então, eu não posso, de jeito nenhum, sair e atender a população. Sei que a população, às vezes, tem esse anseio, mas é difícil para mim fazer isso. Das outras vezes, não. Eu me estruturei financeiramente, eu me estruturei com toda a situação da clínica e consegui fazer isso. Sair como candidato das outras vezes. Mas agora não. Agora eu estou sem essa possibilidade, então nós já temos o nosso candidato, né? Nós já estamos construindo essa candidatura de Chico França. É uma candidatura séria de pessoas que querem realmente contribuir com Itabuna. Ele já tem feito diversos contatos com a sociedade de Itabuna para que realmente possa apoiá-lo e fazer com que ele possa crescer progressivamente. Nós sabemos que ele é uma pessoa séria, que tem uns propósitos bons para Itabuna e nós vamos apoiá-lo. Então ele é o nosso candidato, a não ser que ele desista, né? E realmente nós tenhamos que procurar um outro candidato, que não deve ser eu. Então, mas a princípio ele está firme e com o propósito de ser candidato e nós vamos apoiá-lo. A jornalista Tonete tem pergunta? Seguinte, o senhor saiu do PDT, que era um partido de esquerda, e foi para o PL, que é o partido de direita. Como é que o senhor explica isso? Olha, nós nunca tivemos um perfil de partido de esquerda aqui. Nós fundamos o diretório, né? O diretório do PDT aqui era um diretório que tinha autonomia para atuação.
nós apoiamos, né, Bolsonaro na primeira eleição, apoiamos o governo da direita na eleição passada, e alguns companheiros nossos que tinham mais liberdade em relação a votar na esquerda, nós liberamos. Então o partido fez essa composição na eleição para a presidência, na primeira eleição de Bolsonaro, e dessa segunda agora eu já estava no PL. Então nós fomos um partido que fomos sempre contra o governo do PT, né, de Rui Costa, fomos perseguidos por isso. Então nós tivemos um comportamento de direita, mesmo estando num partido de esquerda. Doutor Mangabeira, o senhor já tem mais de 30 anos exercendo a medicina, né? E aqui em Itabuna, conta pra gente, a gente sabe que está próximo aí do aniversário de Itabuna, né? E qual um pouco da sua trajetória no começo aqui, ingressando sua carreira na medicina, né? Olha, o que a gente percebe é que Itabuna é uma cidade que ela vem perdendo muito. Ela vem perdendo muitas coisas. Na área médica, o que eu posso dizer é que Itabuna tinha uma medicina que era de ponta há muito tempo atrás e que isso vem se perdendo ao longo desse período. Nós tínhamos aqui mais de 5 hospitais que fecharam. Nós temos aí o Hospital Gorete que fechou, o Hospital São Lucas que fechou, tinha um hospital psiquiátrico que fechou. Então são diversos serviços que contribuíam para o atendimento da população e que realmente nos últimos anos fecharam, e isso estreitou, né, o atendimento da população. As pessoas chegavam em Itabuna, eram atendidas imediatamente. Hoje, Itabuna não tem tratamento, por exemplo, do SUS para doenças hematológicas, para leucemia, para mieloma, para linfoma. Se você for lá hoje no serviço do SUS para ser atendido com uma doença dessa, você vai ter que ir para Salvador, porque não tem. Nós fundamos o serviço de oncologia da Santa Casa, pelo CACOM, e tínhamos todos os especialistas. E ao longo do tempo isso foi perdendo. Hoje, se a pessoa precisar desse atendimento, não tem. Então é uma prova de que a cidade está evoluindo, a cidade está perdendo campo, está perdendo para outras cidades. Você vai aqui para Teixeira de Freitas, já tem um NACOM que tem esse atendimento, tem esses especialistas. Você vai para Conquista aqui, Conquista já tem esses atendimentos, não perdeu e continua fazendo esse atendimento. Então isso é lamentável, né, que Itabuna vem perdendo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, principalmente do SUS, de serem atendidas aqui. Nós temos aqui um índice altíssimo de câncer de colo de útero, né? As mulheres aqui na nossa região, aqui em Itabuna principalmente, estão tendo câncer de colo de útero, e por falta de um simples exames de preventivo de câncer de colo de útero. Então, isso é lamentável, isso é um problema de saúde pública que não tem sido atacado e que a gente tem sofrido muito, não é? A gente lamenta, eu tenho tido um atendimento aí, atendendo muitas mulheres que têm esse tipo de câncer, chegam com câncer avançado e que realmente poderia ter sido prevenido. Então, a cidade perdeu muito, né? Nós temos aí algumas clínicas que têm investido muito na parte particular de convênio, mas na parte de SUS é lamentável do que vem acontecendo com a cidade. Doutor Mangabeira, o senhor é especialista em oncologia, hematologia, né? O senhor acabou de dizer que o senhor atende paciente com câncer, ele tem dificuldade nesse tratamento e tem um índice de morte grande em Itabuna. Se a pessoa está com câncer, tem como a pessoa... qual é os sintomas? Olha, o câncer ele se manifesta geralmente a depender do local, do órgão que seja acometido, não é? Então, por exemplo, no caso das mulheres, câncer de mama, então a mulher vai ter um nódulo na mama. Hoje, na verdade, por exemplo, o câncer de mama, que é o câncer que mais incide na mulher, é um câncer que deve ser diagnosticado de forma preventiva e numa fase bem inicial, antes da mulher até perceber que tem esse nódulo na mama. Porque hoje nós temos aí a mamografia. A mamografia é um exame extremamente importante para que seja detectado o câncer numa fase bem inicial em que a mulher não percebeu nem que tem um nódulo. Então, o colo de útero é o outro câncer que atinge a mulher
e que pode ser prevenido com um simples exame de citologia vaginal, né? E isso vai dizer se a mulher tem alguma inflamação ou tem alguma lesão que é pré-cancerosa. O homem, o câncer mais frequente no homem é o câncer de próstata. É um câncer que pode ser prevenido pelo exame de toque retal, o exame de PSA. E aqui em Itabuna, os homens do SUS não conseguem fazer uma simples cirurgia de próstata. Se ele tiver um câncer hoje, um câncer de próstata, que precisa fazer uma cirurgia numa fase inicial para ficar curado, ele vai passar mais do que 3, 4 anos aí para conseguir uma cirurgia e não vai conseguir, porque aqui em Itabuna ninguém opera pelo SUS câncer de próstata, certo? A não ser que seja um pedido político ou alguém que você tenha amizade, que possa um médico fazer uma caridade, dizer, olha, opere aqui meu amigo, que meu amigo está precisando, o colega pode até fazer a cirurgia, mas não existe uma rotina de atendimento dessas pessoas. Então o câncer está relacionado ao local do tumor, né? A pessoa que tem um câncer de estômago vai sentir dor no estômago. Aquela que tem um câncer no intestino grosso vai ter um sangramento nas fezes, certo? A pessoa que tem um câncer de bexiga vai ter um sangramento na urina. Então cada tipo de câncer depende da localização, né? O indivíduo que fuma muito e que tem um escarro com sangue, ele pode estar com câncer de pulmão. Então são manifestações simples que precisam ser rapidamente investigadas. É importante essa prevenção que o doutor Mangabeira está falando, que é o exame preventivo, tanto a mulher quanto do homem, para poder evitar esse tipo de doença numa gravidade maior e ter mais um risco de morte, né, doutor Mangabeira? Isso. Se o diagnóstico é feito precocemente, a possibilidade de cura é muito grande. Se o diagnóstico é feito de uma forma tardia, além do custo, né, o paciente vai sofrer muito e o custo para a sociedade é muito grande, porque esse paciente termina passando por diversos tipos de tratamento que são tratamentos caros, de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, e que isso termina saindo muito caro para o próprio serviço público que deveria prevenir essas doenças. Tem mais alguma pergunta, Joelton, né? Eu quero voltar à temática política. Sim. Doutor Mangabeira, o senhor não quer mais ser candidato e tal, mas o senhor, por conhecer Itabuna e gostar de política, tem condições de avaliar como o senhor está encarando esse momento pré-eleitoral em Itabuna. Nós temos aí já declarados, me parece que uns 10 pré-candidatos a prefeito. Eu considero uma inflação de candidatos. Bota um, faz uma seleção, Joel. Exatamente, falta um para uma seleção. Então, eu gostaria de saber do senhor, como o senhor está vendo esse excesso de candidaturas? Inclusive, entre os candidatos, tem um colega seu, um médico, Dr. Isaac Neri. Como é que o senhor avalia esse excesso de candidaturas e, especificamente, como o senhor vê Isaac Neri enquanto candidato? Olha, eu acho que essa quantidade de candidatos é até salutar para a parte política. O que nós sabemos é que, ao longo do tempo, essas candidaturas elas vão se consolidando ou não, a depender das composições, né, políticas, que você pode fazer essas composições e esses arranjos, né? Eu acho que quanto mais candidatos tivermos, é uma prova de que a pessoa tem, né, interesse em mudar o que está aí, que quer mudar e quer fazer alguma coisa diferente. É importante que surja até mais outros candidatos que tenham capacidade, que tenham demonstrado o que fizeram por Itabuna, entendeu? Não um aventureiro, chega uma pessoa daqui de fora e começa a ser candidato e termina sendo eleito. Um indivíduo que às vezes nunca gerou um emprego em Itabuna, nunca contribuiu com nada em Itabuna e chega e termina sendo eleito e termina administrando a cidade. Então nós precisamos de pessoas que realmente contribuíram com a evolução de Itabuna, que geram emprego, que são empresários, que são trabalhadores, que sempre trabalharam em Itabuna e que fizeram algum bem. Então é importante que a gente tenha o máximo de candidatura possível, já que nós temos aí diversos partidos, e que ao longo do tempo essas candidaturas vão se afunilar.
não é? Nós sabemos que isso acontece, as composições são feitas e termina afunilando, e nós vamos ter pelo menos uns 4 ou 5 candidatos que tenham capacidade de ganhar a eleição. Agora, a candidatura de Dr. Isaac é uma candidatura natural, ele é uma pessoa que está aí trabalhando no dia a dia, é um médico que tem a participação dele aí na saúde pública e está se colocando mais uma vez, né, como candidato. Ele foi candidato na última eleição, teve uma quantidade de voto realmente significativa e é natural de que ele realmente possa, né, pleitear isso aí. Então vai depender da evolução dele, tudo, para ele crescer, tentar crescer e se fazer presença na eleição. Você tem conversado politicamente com ele? Tenho conversado, já conversei umas 2 vezes, né? Ele tem uma preocupação muito grande, né? Porque ele está num partido que é um partido que não tem uma definição política, né? Então isso tem talvez incomodado ele muito, porque ele talvez não tenha assim uma segurança grande de que ele possa ser candidato por esse partido. Então isso tem incomodado muito ele e isso faz com que às vezes você sabe que na política os arranjos que são feitos por trás termina prejudicando o indivíduo que é candidato. Eu, quando fui candidato pelo PDT, eu cheguei na direção do PDT e disse: olha, eu quero ser candidato de Itabuna, agora eu preciso ser presidente do partido. Porque eu sabia que se eu não fosse presidente do partido, iam me fritar aqui, tá? Iam vender a legenda, porque isso aqui acontece muito em Itabuna, as pessoas venderem a legenda política para adquirir cargos públicos, né? Esse não é meu interesse, certo? Eu não tenho interesse em me vender para poder ter cargo público. Meu interesse é que realmente nós possamos fazer uma política séria e realmente lançar um candidato que possa representar a população de Itabuna e que Itabuna possa ter confiança nesse candidato. Toné, tem pergunta? O senhor foi candidato a deputado federal? Sim. Fui 2 vezes candidato a Você disse que teve quase 20 mil votos? Na eleição para deputado federal pelo PDT, eu tive quase 30 mil. Na última eleição agora? Não. Na primeira de 2018, eu tive quase 30 mil votos. Eu fiquei como primeiro suplente de deputado federal na eleição de 2018, certo? Pelo PDT. Nessa agora eu tive 10 mil e poucos votos. E para prefeito, o senhor teve quanto? Na primeira, nessa última foi mais ou menos 10 mil votos também. Qual foi a diferença? Você teve mais claro, porque é deputado federal, você pegou voto lá nos outros municípios. A diferença... Mas não era mais difícil? Olha, a primeira eleição, quer dizer, eu fui candidato a prefeito, eu tive quase 19 mil votos em Itabuna e saí para candidato a deputado federal. Então, a minha visibilidade era muito maior naquele momento. Então, por essa visibilidade, eu tive uma quantidade grande de votos aqui em Itabuna e tive mais quase 10 mil votos fora de Itabuna. Então, isso graças à atuação de clientes meus, pacientes que foram atendidos e tal, porque eu não fiz uma campanha ostensiva e que se gasta milhões como outros candidatos fazem, né? De comprar cabos eleitorais em tudo quanto é cidade e tal. Meu voto é um voto de gratidão, é um voto de reconhecimento por aquilo que eu fiz. Então, a minha política é diferente da política do indivíduo que gasta milhões na política para poder ser eleito e tal. Então, é diferente. Então, eu tive essa quantidade de votos e eu acho que foi uma quantidade realmente expressiva na primeira, em 2018, como deputado federal. Na segunda, foi mais, eu me candidatei mais no sentido de ajudar, né, o PL aqui em Itabuna, ajudar a candidatura de Bolsonaro, para que a gente pudesse puxar o máximo de voto possível para o partido. Então eu saí, não fiz muita campanha fora, não fui a muitas cidades. Então realmente a gente teve uma votação que foi aquela possível, né? Então realmente é uma votação pequena, mas a população identificou outros candidatos do PL e elegeu outros. E é natural isso que aconteça. Pode perguntar, Joel. Eu gostaria agora de voltar à temática da saúde. Eu quero saber, doutor,
como o senhor avalia o trabalho da secretária municipal de saúde, doutora Lívia? O senhor considera o trabalho dela bom ou deixa a desejar? Olha, eu acho que talvez o indivíduo, para ter um trabalho bom e reconhecido, ele precisa de um apoio do prefeito, né? Eu acho que o secretário sozinho não trabalha sozinho, ele vai ter que ter o apoio do prefeito. Eu acho que as demandas que o secretário faz têm que ser atendidas, não é? Então, o que é que acontece? Itabuna é uma cidade que tem um sistema de saúde público do atendimento primário muito ruim. E persiste muito ruim, apesar de 3 anos de governo aí. Isso eu não sei por que está acontecendo. Eu acho que a secretária deve estar pedindo, né, o apoio ao prefeito, e às vezes esse apoio não vem. Você pede para melhorar um posto de saúde. Chega lá no posto de saúde, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem ninguém. O posto de saúde, 9 horas da manhã, não tem ninguém, está todo fechado, não tem atendimento. Um posto de saúde que poderia estar funcionando de 8 da manhã até 6 da tarde, certo? Então você vai no posto, pode ir em qualquer posto de saúde da periferia de Itabuna, você vai chegar lá 9 horas, não tem médico, não tem ninguém para atender. Então como é que um sistema de saúde vai funcionar assim? Então o que é que nós precisamos? Precisamos de um posto de saúde, não precisa ser luxuoso não, pode ser simples, mas que seja limpo, mas que tenha um profissional que esteja lá atendendo durante toda a manhã, que atenda toda a tarde, e realmente eles não fazem esse atendimento. Não fazendo esse atendimento, a população sofre. O que é que acontece? O atendimento primário é a coisa mais essencial, que você resolve 70%, 80% dos problemas de saúde da população. Se esse atendimento não é feito, esse indivíduo piora e ele vai para o sistema secundário e terciário, ele vai parar no hospital. Então é por isso que os hospitais de Itabuna, principalmente o hospital de base, está lá a emergência superlotada. Você pode analisar que o problema daquele paciente ali, ele não foi resolvido na atenção primária. Então ele foi parar no pronto-socorro, enche o pronto-socorro, superlota o pronto-socorro, dificulta o atendimento também do pronto-socorro, porque o pronto-socorro às vezes só tem 1 ou 2 médicos, aí chega lá uma quantidade enorme de pacientes que não foi atendido na periferia e vai parar no pronto-socorro. Então esse sistema continua. Se você for lá hoje no pronto-socorro do hospital de base, você vai notar uma quantidade enorme de pessoas para serem atendidas, e se você analisar pessoa por pessoa ali, você vai ver que aquela pessoa poderia ter resolvido o problema dela lá no posto de saúde e que ela não consegue. Então, eu acho que a saúde não está funcionando bem, ela tem problemas ainda estruturais muito graves, e que ao longo desses 3 anos eu não vi nenhuma modificação do que existia anteriormente. A coisa continua a mesma coisa. Eu tenho uma pergunta, nessa área mesmo, área de saúde. Sou como oncologista. Qual é o câncer mais frequente nos homens e nas mulheres? Olha, nas mulheres é o quê? É colo de útero, câncer de mama? O câncer mais frequente nas mulheres é o câncer de mama. De mama. Né? É um câncer que hoje tem uma possibilidade de diagnóstico precoce muito boa, né? Através da mamografia, porque a mulher que está na faixa de 40 a 60 anos, se ela faz uma mamografia anual, ela tem uma chance muito grande de pegar esse câncer numa fase bem inicial e com possibilidade de cura, certo? Às vezes cura só com a simples cirurgia, retirada do tumor, esvaziamento da axila, e a pessoa pode estar curada completamente. Um outro câncer que é importante na mulher e que é muito incidente ainda em Itabuna é o colo de útero, né? É um câncer que realmente... Mas o câncer de mama ainda está em primeiro. É em primeiro. Então o câncer de colo de útero poderia ser praticamente extirpado na cidade. Se você fizer um programa assim adequado, inclusive até de busca, você tem um grupo de mulheres naquela comunidade e que não está fazendo a saúde ir lá buscar essa mulher para que ela faça o exame de colo de útero e possa prevenir esse câncer de colo de útero, que é um câncer simples de ser prevenido, curado, e que realmente, se você previne, você não vai ter a evolução que existe atualmente. Nos homens, o câncer mais frequente é o câncer de próstata, né? O câncer de próstata é um câncer também que tem fácil prevenção, basta o indivíduo fazer o exame
de toque retal, fazer a dosagem de PSA e fazer esse acompanhamento, você pode pegar ele numa fase bem inicial, fazer a cirurgia, retirar e o indivíduo ficar curado, certo? Então essa é uma rotina que não tem grandes dificuldades. Se você tiver um sistema de saúde que está preocupado com o indivíduo e fizer essa programação, isso funciona adequadamente, mas você vai aí nos serviços públicos, você não acha um urologista, né? A coisa mais difícil do mundo é achar um urologista pelo SUS, aqui em Itabuna, né? Então, como é que você vai conseguir? Agora, a Igreja Batista Teosópolis tem um programa, Cabra Mastro, né? No programa, é importantíssimo aquele programa. É uma pena que é um programa limitado, né? Porque ele é feito só numa época e ele é feito por um grupo de médicos que vai lá atender, mas a quantidade de pessoas que é atendida é muito pequena. E o prosseguimento para tratamento também não tem. Às vezes chega ali, recebe o diagnóstico, vê que o PSA está elevado, tal, manda o indivíduo para o sistema de saúde. Quando chega lá, ele não consegue fazer a cirurgia. Não consegue fazer a cirurgia. E aí termina o câncer avançando, vai avançando, e aí você... doutor, desculpa interromper. Homem pode pegar câncer de mama? Pode. O câncer de mama no homem representa em torno de 5% dos cânceres de mama em geral. O câncer de mama do homem é um câncer que se manifesta com um nódulo, né, na mama do homem, nódulo endurecido, e é um nódulo muito mais fácil de ser detectado, porque pelo homem não ter, né, um volume mamário muito grande, ele notou aquele nódulozinho pequeno, ele já pode saber que ali é a possibilidade de ser um câncer de mama no homem. Então ele faz o tratamento, inclusive tem tratamentos até de hormônio e tudo, que o indivíduo fica bem e que pode ficar curado. Doutor Mangabeira, e o câncer de mama feminino, todas as vezes tem que remover a mama e fica aquela pessoa... Não. Hoje a maioria dos cânceres de mama numa fase bem inicial se preserva a mama, certo? Então hoje é uma grande vantagem, isso tem feito com que as mulheres hoje possam procurar mais um mastologista, fique com menos medo do que anteriormente, quando se tirava toda a mama. Hoje se tira só uma parte do nódulo, que ainda está na mama, uma parte da mama, faz um esvaziamento da axila. Então o tratamento é muito mais conservador. Em alguns casos, às vezes, você não precisa nem retirar uma parte da mama, retira só o nódulo, entendeu? Então hoje o tratamento avançou muito. Hoje nós temos drogas potentes, hormônios que são utilizados para controle, e isso fez com que a quantidade de mama preservada hoje é muito grande. Doutor Mangabeira, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa, né? Contribuiu bastante respondendo todas as perguntas. O senhor pode deixar o seu comentário final da entrevista? Eu agradeço a vocês, a TVI, estamos aí à disposição, né? Sempre que for necessário, para que a gente possa trazer informações da área médica, também da área política. Vamos aí tentar, né, fazer uma política séria, uma política de que realmente a gente possa representar a população e oferecer algo de melhor para que a população de Itabuna possa ter momentos melhores do que o que ela vem convivendo atualmente. Muito obrigado mais uma vez. Agora vamos com as cotações. Vamos com as cotações, Rafa. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 228,15. Ilhéu, R$ 228,15. Tchau. Bolsa de Nova York, R$ 238,79. Camacan, R$ 227. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$ 220. Itapetinga, R$ 215. Teixeira de Freitas, R$ 230. Salvador, R$ 230. Eunápolis, R$ 205. Café Arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 795. Vitória da Conquista, R$ 740. Bolsa de Nova York, convertida em real, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 800.
você acompanhou as cotações. Agora nós temos outro entrevistado aqui com a gente, né, o Alderaci Pereira, ele é jornalista, né, e vai contar pra gente sobre o Espaço Cultural Casa Ouro Preto. Bom dia, Alderaci. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Tudo bom? Alderaci, conta pra gente sobre esse projeto da Casa Ouro Preto, para quem está assistindo conhecer o seu trabalho. Bom dia novamente, telespectadores e internautas da TVI, do programa TVI News. Muito obrigado pelo convite. Então, neste exato ano de 2023, a Casa Ouro Preto está completando 10 anos. E nós estamos passando pelo cadastramento junto ao Ministério da Cultura para formalizar a nossa iniciativa também como ponto de memória, que já iniciamos um belo trabalho. Inclusive nós temos lá na minha residência uma biblioteca que eu batizei com o nome de Rui do Carmo Povas, que é o professor e escritor aqui da região, e é um grande pesquisador, uma grande contribuição para toda a nossa região, para a nossa literatura. E aonde funciona essa casa? Essa casa fica em Ilhéus, próximo da rodoviária, na rua Porto Seguro, no condomínio Nova Esperança, bloco 5, apartamento 102. Basta agendar a visita que nós atendemos. E vocês oferecem o quê ao visitante? Nós temos a biblioteca que podem acessar. Tem o que mais? Funciona também o serviço de hospedagem, que é uma hospedagem diferenciada. E essa biblioteca surgiu para também diferenciar nossa hospedagem. Alderaci, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de você fazer esse espaço, né, de hospedagem e também unir o espaço de hospedagem a uma biblioteca, uma ideia assim inteligente, né? Algo que o seu próprio hóspede, ele já vai ali, pega um livro, lê, já tem um serviço de cafezinho também. Conta pra gente. Então, o nosso café é a nossa cortesia, é a nossa gentileza. Sim. Nós não cobramos o café. Sério? É. Muito bom. E temos a grata satisfação de termos uma biblioteca especializada com obras, tanto voltada para o tema Ouro Preto, como para o tema literatura regional, Sim. da cultura grapiúna. Eu queria também aproveitar o momento para mostrar alguns exemplares da nossa coleção que estamos agora evidenciando, que é a coleção Tica Simões, Sim. que é a nova acadêmica da Academia de Letras de Ilhéus, e que nós temos a honra de termos lá na Casa Ouro Preto, na Biblioteca Rui do Carmo Povas, todos os títulos publicados pela essa autora. Pode mostrar. Ajuda ele, Joel. Esse aqui é o livro que ela organizou, os poemas, e publicou Valdelice Pinheiro, que é uma poeta daqui da região, que morou aqui em Itabuna, né? Foi professora da UESC. Exatamente. Aí tudo isso encontra lá na sua biblioteca. Fica disponível para os leitores. Agora nós estamos enfatizando a produção de Tica Simões, por conta mesmo da posse dela, que foi recente no sábado. Rafa, dele. Certo. Essa publicação aqui é a primeira dela enquanto escritora. A primeira que eu mostrei, ela é antologista, e nessa aqui ela é escritora que foi premiada com a Bolsa de Criação Literária da Funarte. Certo. Vocês têm ajuda do poder público? Tem alguma parceria com o setor público, com a prefeitura, por exemplo, governo do estado e tal? Nós estamos trabalhando em parceria, exatamente. Né? Ano passado, a nossa instituição, nossa iniciativa, participou da programação do Agosto Jorge Amado. Estávamos na programação por conta dessa parceria. Neste ano, eu vim aqui hoje a Itabuna para fazer uma parceria com a Biblioteca Municipal. Eu quero trazer os livros que eu tenho, que são publicações sobre o Jorge Amado, especialmente, para ficar disponível para os leitores durante uma semana. Na semana do 10 de agosto. Aí eu vou ver com a bibliotecária Rita para a gente fazer esse trabalho. E também de cadastrar as bibliotecas particulares e públicas da região. Para tentar dar uma visibilidade e um suporte. Esse livro aqui é um livro muito interessante da professora Tica Simões, é o mais recente, é o Pluralidades. Nesse livro, ela faz
de uma certa forma, um painel da produção intelectual dela. Ela reúne os artigos mais interessantes, a meu ver, e tem uma ilustração muito bacana, porque ela traz, inclusive, uma carta de Jorge Amado para ela. Legal. E por que você botou o nome Casa Ouro Preto? Justamente por conta das minhas memórias afetivas. Eu fui visitar Ouro Preto, me encantei, e eu fico dividido entre Ouro Preto e Ilhéus. É Eu Minas passo uma Gerais. parte do tempo, Porque aqui exatamente. tudo se chama Jorge Amado, engraçado. Você viu? Tudo aqui é Jorge Amado. Não tem escapatória. Mas é história E também. eu inaugurei a Casa Ouro Preto. Eu fiz um lançamento oficial na Casa da Ópera em Ouro Preto. E eu descobri que ao lado, Jorge Amado ficou hospedado, porque tem as fotos e tem os registros. Ô, Beraci, desculpa perguntar. Você conhece a casa Jorge Amado aqui em Itabuna e Ferrada, não? Será que se não caiu, deve estar caindo. Olha, eu tentei acessar a casa, conhecer, mas não tive oportunidade. Inclusive, eu vou tentar Já ver fazer com uma Rita visitinha sobre lá. isso. Dá uma ajuda lá. Exato. Eu acho interessante a gente Boa tentar sugestão, fazer. Felipe. Exato. Muito obrigado. A gente tentar fazer uma rede dessas casas, porque tem a casa em Itabuna, né? Que é provavelmente a casa onde onde. nasceu, não é isso? Exato. Tem a casa de Ilhéus, tem a casa do Rio Vermelho. Acho que a gente precisava tentar articular para fazer uma Mas rede. primeiro tem que mandar a casa lá pra segurar que tava pra cair, né? Então vamos ter que pedir um reforço para essa casa e a de Ilhéus. Tá precisando também a de Ilhéus. Misericórdia. Exato. Tá aí, tá vendo? Tá. Ô, Joel tem Que pergunta. vergonha, né? me diga aí, por favor, qual o tamanho dessa biblioteca a qual você se refere? Quantos volumes estão disponibilizados para os visitantes que gostam de leitura? Inicialmente em cerca de 3.000 exemplares. Agora eu tenho uma informação para acrescentar. O professor Rui, sensível com a minha iniciativa, me doou a biblioteca dele e disse que vai a qualquer momento me ceder uma parte e a outra após o falecimento dele. Só que eu vou rezar para ele Quem não é, Rui falecer. Povas, hein? Exato. Ele ficou muito feliz com a minha iniciativa porque eu resolvi homenageá-lo, né? Por conta de que eu lendo a literatura dele, eu percebi o seguinte, que é uma fina escrita, é um texto muito bem escrito e que valoriza demais da conta a região. Então, não poderia dentro- ficar esquecido. Então, dentro dessa hospedagem, a pousada que fala Exato. Ouro Preto, tem a biblioteca Rui Exatamente. Povas. E Rui Povas também está te apoiando agora. Desde que eu iniciei, porque eu fiz o convite, pedi autorização dele para poder usar o nome, e ele, a partir daí, começou a alimentar a biblioteca, me doando os livros que eu não tinha. Então, praticamente, eu tenho todos os livros dele. Eu só não tenho um, que é justamente que uma amiga me emprestou, que eu só vou devolver quando o professor Rui me der esse exemplar que eu não tenho ainda. Que bom. Já fica como um pedido. Professor Rui, Você falta conhece a linguagem do biblioteca daqui, a candomblé. municipal, a biblioteca? Conheço. Eu sou amigo da bibliotecária É Rita. e Rita. Vou até procurar ela hoje, Aquela exatamente. biblioteca, ela era bem maior, em termos de espaço físico, eu tô falando. Aumentaram o número de vereadores, que ali não pertence à Câmara. Ali pertence, ali é um centro de cultura. Foi construído no governo Baldo Dantas, não é isso, Joel? É É Centro Cultural Josué Brandão, não é isso? Se não me engano. Aí aumentaram o número de vereadores, de 13 para 19. Aí foram chegando, empurrando a biblioteca. A biblioteca agora está com um espaço bem menor. Essa biblioteca é Plínio de Almeida, que chama, né? Exato. Biblioteca Municipal Plínio de Almeida. O senhor já esteve lá? Já conheceu? Já visitei e vou visitar hoje novamente, para tentar articularmos algumas parcerias. Eu queria mostrar também o primeiro livro que a professora Tica produziu como antologista, que é esse aqui, ó. Pequena Antologia. Meu nome tá aí. Maria Pode procurar Antonieta Mota. Lembro, tenho muita gratidão à professora Tica. Maria Simões, minha Antonieta amiga. Mota. É a próxima. Gente, Poemas que meus aí. chique. Tá vendo? parabéns, viu? Mas é uma pessoa que lembrou de mim, porque o resto ninguém lembra. Mas a professora Tica é muito diferenciada. E ela está Muito nos assistindo, provavelmente, viu? Um beijo, professora Tica, para a senhora. Um abraço carinhoso aqui, meu e da Toné. poeta É. Maria Ela que me chamou Antonieta pra fazer parte Mota. dessa antologia poética, exatamente. E é um trabalho belíssimo. Agora, Alderaci, se eu não for hóspede dessa pousada sua, eu posso também ter acesso à biblioteca ou só se for hóspede? Exatamente, não há necessidade de ser hóspede. Basta você fazer o contato, pedir o agendamento, que eu vou lhe receber com imenso prazer e alegria. É gratuito lá? Exato. Um outro livro
também, um DVD que a professora Tica produziu é esse aqui, Expressões Culturais, Sustentabilidade e Turismo. Um material belíssimo. Eu vou ver com ela a possibilidade de apresentar para vocês, doar. Muito bom, tem que digitalizar, né? Não, ele está disponível, viu? Sim. No canal, no link do ICE, que é o grupo de pesquisa dela, está no site da UESC. Importante. Agora eu gostaria de mostrar também a revista da Alita, sim, da Academia de Letras de Itabuna. Parabenizar essa publicação, a academia, né? E falar que é o seguinte... A Raquel Rocha falou desse livro aqui. É um trabalho muito bonito. A 4ª edição, uma academia tão jovem e tão produtiva, essa Alita. Já tá indo para o 5º número. Sim. Né? E me parece que em todos os exemplares a professora Tica tem sempre um artigo, tem sempre um ensaio. Nesse mesmo traz um ensaio dela, muito bonito. Muito bom. Agora, como eu falei de Rui Povas, né? Não podia ficar sem apresentar um livro dele. Que é esse aqui, Mexigã, que é um livro que recupera a memória, ou as memórias, da ancestral dele, a Mexigã, que provavelmente veio escrava da África para o Rio do Engenho e que conseguiu sua libertação, passando-se como morta. Fingiu de morta, porque houve uma confusão, morreu uma outra pessoa na época, e aí aproveitou que ela estava doente, e ela saiu do local e foi dada como morta. Então vale a pena ler, né? Exato. Não, um livro muito interessante, tem vários registros, e nesse livro aqui tem alguns capítulos falando sobre o Rio do Engenho, que é uma localidade de total importância para Ilhéus e para o Brasil e para o mundo. Bom. Nessa localidade, houve uma parada dos escravos. Eles interromperam a produção do Rio do Engenho, do Engenho de Santana, por 2 anos. E nesse período, houve a produção de uma carta atribuída a Gregório Luiz, que é um líder dessa revolução, em que nessa carta eles trazem várias reivindicações. E que um pesquisador me chamou a atenção o seguinte, que eles não abordavam a questão da escravidão, não pediam o fim da escravidão, só sinalizavam direitos básicos de ter assim, um direito de descanso, direito à produção para subsistência. É uma produção muito interessante e que tem a contribuição de vários pesquisadores, inclusive da região, como o professor Arléo Barbosa, o professor Rui Povas, a professora Terezinha Márcio. Muito bom. Olha, assim não vai dar para você mostrar essa mala toda sua, não. Já tem mais livro ainda aí? Não, foi uma pequena amostra, para mostrar a vocês que tem a ver com viagem. De médico, só que não é de médico agora é da cultura essa mala. Exato. Entendeu? É que quem lê viaja. Muito Exato. bem. Pouquinho. Quando eu vou fazer as apresentações rápidas, né? Levar para ser um aperitivo. Ah, entendi. Você é um jornalista da cultura. Da cultura. Meu trabalho é focado em cultura. Muito bom. Tem algo mais para você contar pra gente, para dividir com a gente? Tem. Tem uma grata notícia. Sim. Que é o seguinte. O Alderaci está conversando com a gente agora. Ele é jornalista, né? E ele está falando do espaço cultural dele, Ouro Preto, que é uma pousada e também uma biblioteca. Ele está contando pra gente aqui os detalhes. Você que está assistindo o TV News está acompanhando. Olha, ele trouxe uma fotografia agora. Essa fotografia me foi cedida por um empresário que me contratou recentemente para que eu pesquisasse. Essa imagem é da Ilhéus Antiga. Essa imagem corresponde à antiga capela de São Sebastião, que foi demolida e no local construiu-se a Catedral de São Sebastião. Que legal. E aí ele está me financiando uma pesquisa para que eu faça o levantamento de imagens dessa catedral. E eu estou buscando também os textos jornalísticos do período. Fantástico. E aí eu estou pesquisando na universidade, na UESC, porque lá nós temos o Centro de Documentação e História Regional, que é o CEDOC. Sim. E estou tendo acesso aos jornais daquele período em que a capela foi demolida. E eu vou buscar agora também as edições anteriores para ver a questão da vida social, da vida religiosa em Ilhéus, focada nessa capela. Muito bom. Tem mais fotos? Exatamente.
Essas imagens, elas foram compradas num leilão eletrônico. E agora, elas estão disponíveis para pesquisadores em Ilhéus por conta dessa boa ação do senhor Ubaldo. A história de Ilhéus. Exato. E interessante, viu, que os frequentadores do Bar Vesúvio têm acesso a essas imagens, que elas estavam lá, algumas delas, essa aqui exatamente, já estava lá na parede. Mas com essa qualidade, não, é a primeira. Muito bom o seu trabalho, Alderaci. Eu quero te agradecer pela sua presença. Tem alguma pergunta, Toné? Não, tô de bom tamanho. Esse espaço cultural Casa Ouro Preto fica onde mesmo? Fica próximo à rodoviária de Ilhéus. A pessoa fazendo o contato pelo WhatsApp ou por e-mail, eu agendo e fico disponível para receber a pessoa. Faz uma visita guiada lá. Exato. E também, dependendo do interesse da pessoa, eu posso disponibilizar o livro se eu tiver mais de um exemplar, como eu já fiz, ou também eu posso reproduzir um capítulo ou um texto específico. Às vezes, por exemplo, a pessoa mora em Salvador e está procurando o texto de Rui Povas. Aí eu vejo se tem um livro disponível em PDF, eu vou encaminhar. Se a pessoa precisa, eu quero o artigo da professora Tica, eu vou verificar se está disponível, se consta nos livros que eu possuo. Se não está, eu tento fazer contato também com o autor. Por exemplo, estou pesquisando sobre essa capela. Aí, como eu tenho amizade com José Nasal, o que é que eu fiz? Acionei José Nasal para poder ver... Tem um acervo fotográfico fantástico. Ele... tem as memórias fotográficas de Ilhéus, né? Também. Então, basta mandar a mensagem pelo WhatsApp, que é o 31991180970, ou a pessoa pode me enviar um e-mail, casaouropretomg@gmail.com. Alderaci, quero te agradecer. Joel, tem alguma pergunta? Não. Te agradecer. Pode deixar o seu comentário final da entrevista? Sim, eu gostaria de agradecer. E eu, antes de chegar aqui, eu vim pensando o seguinte, que é sempre uma alegria estar em Itabuna. E mais ainda ser recebido por essa equipe da TVI. É mesmo? Vocês são muito profissionais, vocês são muito competentes, motivados, receptivos, gentis. Então eu fico muito feliz de estar presente. Elogio, e queria falar essa antologia que eu tô lá, viu? Eu vou pegar seu autógrafo. Obrigada. Porque eu gosto de colecionar os livros com autógrafo. Quando eu tenho a oportunidade de conhecer os autores, né? Tá vendo? E eu vou mostrar pra professora Tica. São 2 ou 3 poemas que eu tenho aí. Eu acho que são 3. Eu não conhecia esse lado da jornalista Toné, não. Vamos propor uma exposição dos poetas da região? Eu tenho mais ainda que não foram publicados. Não é por incompetência minha, não. É porque... Deixa eu ficar quieta, não falar de pessoas que já morreram lá atrás, que engavetaram. O passe, viu, Joel? O passe. De boa memória. Mas só que coisa boa esse encontro hoje aqui, especialmente, viu? Porque é sempre interessante a gente encontrar com autores, né? Então, eu já devo ter lido seu texto, certamente. E agora eu vou ter a oportunidade de pegar o autógrafo. Obrigada, Alderaci. Que maravilha, muito boa a sua entrevista. Muito obrigada, Alderaci, pela sua presença, né? Enriqueceu aqui o nosso programa nessa manhã de hoje, tá? Agora nós vamos ver aqui o Colégio Estadual Cordeiro de Miranda, em Itaju do Colônia, no sul da Bahia, foi inaugurado neste domingo, dia 23, né? Nós vamos ver. Com o microfone. Mais uma escola de ensino integral foi inaugurada na Bahia. Desta vez na cidade de Itaju do Colônia, no sul do estado. O colégio soma 23 escolas entregues somente em 2023 e quase 500 milhões de reais investidos nas escolas estaduais. Além do investimento em estrutura física que permite acolhermos o estudante e oferecermos a ele a escola de tempo integral, a educação de tempo integral, também aqui oferecemos Bolsa Presença para 220 estudantes, também o Mais Estudo. Ganhamos um teatro, no qual está muito perfeito. Temos um laboratório de Química e Biologia também, que é uma coisa que eu me encaixo, como eu pretendo me formar em enfermagem. A ampliação da escola contou com a construção de novas salas de aula, teatro para 200 pessoas, sala de leitura e vídeo, laboratórios, campo com pista de atletismo e quadra poliesportiva coberta, que atenderão os alunos do ensino regular e da educação de jovens e adultos. A gente trabalha para isso, ter uma boa qualidade de educação, além da escola, ter bons professores, ter os programas de apoio, mas acima de tudo a expectativa nossa que é a mesma deles,
é a mesma da família deles, ter sucesso na profissão e ser alguém na vida. O Estado também entregou a revitalização da Praça Cordeiro de Miranda, no centro da cidade, e a pavimentação de ruas da sede do distrito de Palmira. Também foi entregue o acesso a Itaju do Colônia pela BA 667, conectando o município a Santa Cruz da Vitória, com 27 quilômetros de rodovia asfaltados. Um investimento de 20 milhões de reais, que vai facilitar o deslocamento da população, não só de Itaju, mas de toda a região, ao centro de serviço de Itabuna. Tá aí a matéria. Nós estamos aqui também com o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, né, o SEMPS, o Josué Brandão Júnior, né, que vai conversar com a gente nessa manhã. Bom dia, Júnior Brandão. Bom dia, agradecer primeiro a Deus por nós estarmos aqui e agradecer a oportunidade que a TVI nos dá nesse programa de bater um papo sobre as ações da Secretaria de Promoção Social, que a gente passa essa chuva lá, a convite do nosso prefeito Augusto Castro, né, que vem se empenhando para atender naquilo que os programas federais são colocados para as prefeituras, e assim a gente vai buscando no dia a dia estar fortalecendo essas ações. Um abraço para Joel, para outro para você, Antonieta, aqui também, para todos os telespectadores que acompanham essa programação ao vivo e aqueles que vão assistir depois, né? O secretário já sabe tudo como funciona, já sabe que tem o ao vivo e depois também pode assistir, é muito bom. Júnior Brandão, conta pra gente, né? A sua pasta tem crescido, inclusive teve uma seleção, né, para que pessoas tivessem oportunidade de emprego. Conta pra gente sobre essa seleção, né? O resultado vai sair em agosto, né? Quais são o planejamento com relação a isso? Então, nós tínhamos um processo seletivo simplificado que foi feito em uma gestão anterior e que os prazos estabelecidos de finalização desses contratos, alguns já tinham finalizados e outros estarão finalizando agora durante esse período. Como são programas federais, programa não significa que aquele cargo é um cargo que você possa fazer através de concurso. O programa está hoje, amanhã pode não existir. Então, por isso que você tem que fazer um processo seletivo simplificado para aquelas funções. E assim nós fizemos para a função de cuidador, para a função de orientador social, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiras, digitadores, entrevistador, facilitador, orientador profissional, porteiro, técnico administrativo, assistente social e psicólogo, motorista, supervisores, técnico de manutenção e visitadores. Nós tivemos nesse processo 4.800 pessoas inscritas para esses cargos que foram colocados. Naturalmente, alguns desses cargos nós teremos essa figura do temporário, mas teremos o concurso agora, que já estão com as inscrições abertas. Sim. Que algumas dessas funções, elas são efetivas e as pessoas vão poder fazer. Mas sim, também, com esse resultado, me dá a possibilidade, vamos supor, uma psicóloga engravidou, pariu, e aí está em licença gestante. Antonieta já trabalhou no serviço público há muito tempo, como Joel também. Eu não posso simplesmente contratar uma pessoa por livre e espontânea vontade, até fazendo uma escolha pessoal. Eu vou escolher Antonieta em detrimento de Joel. Aí o Ministério Público, através da doutora Suzila, disse assim, não, vocês não podem mais ter na prefeitura e na promoção social esse tipo de escolha. Vocês vão ter que fazer um processo seletivo, e aí entrou uma determinação dela que esse processo seletivo tivesse inclusive a parte da prova escrita. Sim.
que foi realizado, inclusive assim, de primeira, eu sei que quem acompanha o cronograma sabe disso, mas hoje, dia 24, nós estaremos divulgando o resultado preliminar de todos aqueles que fizeram o processo seletivo. Lembrando que quem está à frente do processo seletivo é a Secretaria de Gestão e Inovação, antiga Secretaria de Administração. A gente vai dando o apoio necessário. Eu quero agradecer a todos os colégios que cederam o espaço para a gente fazer a prova, né, a todos aqueles que foram trabalhar também naquele dia, escolas não só que cederam espaços, como cederam também mobiliário. A gente até à noite, na véspera, estava atrás de mesa, de cadeira, para poder deixar tudo preparado para aquele momento. Ô, Júnior, agora Secretário, secretário, seletivo, só um minutinho, para não perder o foco aí. O processo seletivo, aí tem as pessoas que foram chamadas. Ou as que não foram, fica o quê? É tipo uma reserva técnica? Como é que dá o nome? Exatamente. Muito boa sua pergunta, Antonieta. Nós temos as vagas que foram disponibilizadas como vagas reais para os equipamentos funcionarem, e temos aqueles que podem, depois daquela classificação, ficar na reserva para essas situações que nós colocamos. É exatamente isso. Eles irem por ordem de classificação. Saiu uma licença de gestação, aí você já tinha um outro. Já tem, esse que eu aí não preciso nem autorização do Ministério Público, porque a lei de contratação por tempo determinado já prevê essas situações. Você fazer o chamamento dessas pessoas dessa forma, através de um processo seletivo. E nessa primeira chamada serão abertas quantas vagas? Nós temos a previsão de aproximadamente 300 pessoas serem contempladas. Há uma preocupação nossa, que também deve ser a preocupação de vocês e de quem naturalmente vai ter esses serviços, que a gente capacitar. Por exemplo, a pessoa fez a prova para ser cuidador. Mostrou lá, fez a prova escrita, mostrou os conhecimentos. Antes dele estar diretamente ligado à função de cuidador, aí você fala, cuidador aonde, Júnior? Nós temos uma casa de abrigamento de crianças e temos uma casa de abrigamento de adolescentes, que hoje são crianças e adolescentes que tiveram os seus direitos violados, quer seja pela família, quer seja por outro, que a justiça determina que aquela criança, aquele adolescente vá para os cuidados da prefeitura, e a gente tem que ter lá pessoas para cuidar. Você tem ideia, esses dias uma mãe pariu, Antonieta, Joel, esqueci seu Bárbara. E a mãe, ao parir, disse assim, eu não posso sustentar o bebê. Então, o juiz determinou que esse bebê de um dia fosse acolhido na casa, porque ela tem um prazo, inclusive, para se arrepender desse ato de dizer que não vai querer ficar com o bebê. Aí tem uma audiência e tal. Mas durante esse período, é um cuidador que precisa cuidar desse ser humano. E não basta só, por exemplo, a pessoa provar que tem o conhecimento acerca do que é o trabalho na promoção social. Depois a gente vai ter um momento para capacitar esse cuidador, para que ele entenda quais são os trabalhos dentro de uma casa que você vai trabalhar com criança e com adolescente, para que a gente fale o mínimo possível. É verdade. Agora, secretário, o senhor mencionou que vai ter um pré-resultado hoje, dia 24 de julho. Então, quem está assistindo, que fez a prova da seleção, né, da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, ela já pode conferir onde esse pré-resultado? Uma boa pergunta, Bárbara. Ela estará sendo publicada por questão da exigência da lei no Diário Oficial do município, né, que nós estamos só aguardando. Hoje, né? Isso, só estamos aguardando que a própria Secretaria de Gestão e Inovação, depois de mais uma checada geral, até porque as pessoas também podem, depois desse resultado, fazer algum tipo de solicitação. Por exemplo, a pessoa que saiu da prova antes das 3 horas, ele não tem direito a levar a prova. É assim. No Enem, em vestibular, para você levar o caderno de prova, você tem que esperar. Por exemplo, no nosso, tinha que ficar lá 3 horas sentado lá na cadeira esperando, já que a prova tinha duração de 4 horas. Sim. Saindo o resultado, as pessoas via e-mail pode pedir o espelho da prova.
Até para ele ver, rapaz, está dizendo que eu acertei tantas. E eu acho que eu acertei mais. Então ele tem direito a pedir, porque o processo precisa ser o mais transparente para que todos tenham, né, essa certeza de que aquilo que teve como resultado é o que realmente ele ofereceu como resposta na prova. Então tem que esperar sair o Diário Oficial da União. Não, Diário Oficial do município. Do município. Naturalmente, também nas nossas redes. Quero mandar um abraço até a Carol. Carol está nos acompanhando, cuida aqui da nossa comunicação, da SEMPS, né? É uma comunicóloga que tem nos ajudado aqui. Então, nós vamos informar, tanto através do setor de comunicação da Prefeitura para a rede de comunicação aqui acerca desse resultado, como também no próprio Instagram da Secretaria de Promoção Social. Não os nomes, mas de como ter acesso a esses nomes. Certo. E qual é o endereço eletrônico lá do Instagram da Secretaria? Falei, Sempes Itabuna. Sempes Itabuna. Sempes, CEMPS, junto Itabuna. Pronto, pode perguntar já. Ô secretário, o restaurante popular, esse projeto está no guarda-chuva da sua secretaria? Sim, o restaurante popular está no guarda-chuva das ações da Secretaria. O guarda-chuva está fechado tem quanto tempo? É um bom tempo, né, Antônio? Bem lembrado. Apesar do tempo chuvoso, o guarda-chuva está fechado. É uma preocupação, Antonieto, que você sabiamente levanta e faz até uma crítica, porque ele está há muito tempo fechado. Há uma intenção do nosso prefeito Augusto. E está fechado desde a outra gestão. Mas já anunciaram, eu acho que duas reaberturas e não aconteceu. Duas oportunidades adiaram a reabertura. Nós tivemos uma reforma feita em toda a parte estrutural, fizemos um processo licitatório para que as empresas apresentassem toda a sua documentação e participassem. Já tem uma empresa ganhadora, o que é um bom sinal, né? Ela já visitou o local, só que nesse íntere, entre uma das visitas que eu fui e a última que a gente foi lá para ver a parte estrutural, né, nós observamos sinais de roubo que foi feito, a fiação, inclusive de parte dos aparelhos de ar-condicionado. E encontramos, inclusive, uma sacolinha, o que nos dá indícios de que foram pessoas usuárias de drogas, que hoje, a gente ouve nos meios de comunicação que eles fazem isso, inclusive, para manter o vício. Vão até as pessoas que compram cobre, fio, essas coisas. Tanto é que o doutor Humberto, nosso delegado Humberto Matos, junto com a Polícia Civil, começou uma operação de ir até os locais em que se é comprado fios, cobres, para verificar a procedência desse material. Perdão. Até para que essas pessoas que comercializam fios e cobres tenham cuidado para saber a fonte onde ele está comprando essas pessoas, que pode ser, inclusive, fruto de roubo. Mas eles sabem, viu, Júnior? Me desculpa, eles sabem que a procedência, imagina, chega lá um noiado para vender cobre, de onde ele tirou? Exatamente. Foi um exatamente. Com isso, a gente precisa primeiro resolver o problema. Ninguém vai abrir um restaurante com problema de ar-condicionado. Ninguém vai... Vocês terem uma ideia, até um compressor e um motor de uma daquelas geladeiras grandes foi furtado. Foi furtado. Então... Ninguém viu, que é os materiais e ninguém, assim, conseguiu, né? Isso, naturalmente, a gente fez quando nós detectamos o problema, imediatamente fizemos um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e conversamos com o doutor Humberto. Doutor Humberto, a gente precisa de uma ação para que a gente possa... Isso não afeta só o restaurante popular. Vez por outra, uma ponte está toda escura porque alguém foi e roubou. Inclusive, aquela areninha lá na entrada da Mangabinha também foi fruto, em determinado momento, de roubo. Ali, aquela Manuel Chaves também, várias vezes... teve que refazer toda a fiação por causa do roubo de fios, né? Que muitas vezes se dizem que para... Também já é a questão, tudo bem, a gente vê, a prefeitura faz a sua parte, mas é uma questão de segurança pública, viu, secretário?
Exatamente. Questão de segurança, é a delegacia de furtos e roubos, né? Tanto é que eu estava observando o prefeito da cidade de Santa Catarina, que é do mesmo partido, inclusive, do prefeito Augusto, ele lá enfrentando os mesmos problemas com relação à questão do roubo de fios e de cobre, né? Naturalmente o fio dentro tem, né? E que estava deixando alguns equipamentos danificados, inclusive ele estava conversando com as equipes de segurança pública do estado e do município no intuito de fazer um trabalho específico para inibir essa prática que acaba, assim, trazendo problemas para o município, como esse de agora, que a gente está precisando primeiro resolver esses problemas para poder a empresa adentrar, organizar e a gente iniciar o processo. Secretário, tem uma previsão do restaurante popular, por exemplo, de abertura ainda esse ano? Antonieta, é uma pergunta muito importante. Eu tenho, assim, me policiado muito para não estar prometendo datas e a gente acaba falhando quando não depende só da gente. Depende de outros atores. Por exemplo, eu tenho alguma licitação para que essa parte do ar-condicionado seja reposta. Eu tenho uma empresa que pode fazer isso. Se eu tiver, é mais rápido. Se eu não tiver, como eu vou fazer com a questão do motor e do compressor? Eu tenho como fazer isso, uma dispensa de licitação, então a gente está correndo atrás. A empresa que ganhou é de Vitória da Conquista, até o que foi me informado. Serão 600 refeições, 600 almoços por dia, sendo que desses 600, 100 serão para as pessoas em extrema vulnerabilidade, inclusive não vão pagar por essas 100, que o nosso público é aquele público das pessoas que estão dentro do CAD único da assistência social, como de extrema vulnerabilidade. E vamos, assim, planejar de que como é que essas 100 refeições chegarão a essas pessoas. Somos nós que vamos ter que levar, porque às vezes as pessoas não têm nem como chegar lá ao local, porque não tem nem como pagar um ônibus. Talvez a gente escolher dessas 100 determinadas comunidades, assim, ou famílias, né, ou um ponto mais próximo, talvez nos próprios CRAs que são espalhados pela cidade, levar para que essas pessoas, essas 100 escolhidas, diante de uma análise do CAD único da assistência social, possa então a alimentação chegar. Vocês podiam organizar tipo um delivery, colocavam um motoboy com aquele negócio que ele coloca aquela mochila lá, aí já levava nesses locais, mas tinha que ser uma estrutura maior por causa da quantidade maior, isso, né? O motoqueiro não ia dar conta. Exatamente, a gente só precisa, assim, fazer com que essas 100 alimentações cheguem para as pessoas certas, na hora certa, que a gente ainda vive um problema. Tanto a Antonieta, que já trabalhou no serviço público, como o Joel, a gente ainda tem muito a questão de levar vantagem em tudo. Pessoas que assim, se aproveitam, né? Domingo eu estava na igreja, na escola dominical, falando para um grupo de pessoas, aí uma senhora que mora na região ali entre a Nova Mangabinha, a Bananeira, por ali, ela dizendo assim: professor, infelizmente, eu via pessoas, vizinhos, que além de receber o cartão, o auxílio recomeço da prefeitura, ainda receberam outros benefícios, enquanto tinham famílias que não receberam nada. Então isso vai muito também da índole das pessoas, né? Do caráter das pessoas, de dizer assim: eu já recebi, não tenho necessidade mais de receber. Aliás, nós tivemos entidades, eu conheci pelo menos uma, que agora no Bahia Sem Fome, do governo do estado, né, ela disse assim: nós não vamos pedir para a nossa comunidade, porque a gente sabe que tem outras instituições precisando muito mais do que a nossa, que já tem um grupo de pessoas que ajudam, que todo mês fazem a contribuição, mas ter esse tipo de caráter, esse tipo de entendimento, não é algo que a gente vê em todo mundo. A gente espera que todo mundo tenha. Uma família mesmo lá na área lá do Banco Raso, quando acabou o abrigamento que funcionava lá, ele saiu com um carrinho de mão com várias cestas básicas. Aí alguém perguntou: mas o senhor vai levar?
Mas o senhor não tinha comida aqui? Mas chegava aqui oferecendo, eu recebia, e aí fui juntando. Aí vai ver que até que vendia, né? Então a gente vendia, por exemplo, a prefeitura às vezes entrega o peixe, entrega o chocolate na época, e a gente vê pelas redes sociais as pessoas vendendo aquele chocolate que ganhou no kit da Semana Santa, no kit do Natal. Então a gente ainda convive com essa situação de pessoas que recebem e que não deveria receber, e agora o governo federal fez aquele bloqueio. Só em Itabuna foram 17 cartões do Bolsa Família, para o quê? Averiguar se todos aqueles que se diziam unifamiliar, ou seja, que moram sozinhas, se realmente elas precisam. E, para nossa tristeza ou alegria, nós detectamos que muita gente dizia assim, não, eu me separei da esposa, eu estou morando sozinho. Quando na realidade aquela pessoa convive com a esposa, mas para usufruir daquele benefício de unipessoal, enganou nas informações, e agora a gente está tendo que, além dele atualizar os dados, a gente tem que mandar uma pessoa até o local para constatar, para a gente poder alcançar outras pessoas. Nós temos hoje moradores em situação de rua que estão precisando ser colocados no programa para ter uma renda, e a gente às vezes não pode porque alguém está usufruindo desse benefício de forma ilegal. Secretário, nesse caso que você exemplificou, não é necessário a pessoa provar não que separou, alguma coisa assim, a pessoa apenas verbaliza, isso é aceito? Em determinado momento, esse benefício é autodeclaratório. As pessoas se declaram e assinam dizendo, inclusive, assumindo, inclusive, o ônus pelaquela informação não ser a formação fidedigna. E é interessante, Bárbara, que através a gente acha que a ouvidoria municipal, Antônio, não funciona. Mas esses dias eu recebi pela ouvidoria municipal de Itabuna uma solicitação, uma denúncia que pode ser anônima de uma pessoa dizendo assim, olha, na rua tal, no número tal, existe uma pessoa recebendo o Bolsa Família e ela não precisa. Não é que era verdade e foi bloqueado pela promoção social como fruto de uma denúncia que as pessoas fazem. Então, é muito importante que as pessoas ajudem o poder público denunciando casos de pessoas que estão recebendo algum benefício federal, estadual, municipal, quando ele não faz jus. E a gente precisa ser justo. Outros vão ficar de fora por causa disso. Que está tomando a oportunidade de alguém que precisa realmente, né? Do idoso que está precisando, do deficiente que está precisando, da pessoa em situação de rua que nós temos, né? Muitas vezes eu preciso dar passagem para aquela pessoa que quer ir para outro município e não dou, porque alguém usou a passagem de forma... Então a gente tem uma série de situações que, se a comunidade também nos ajudar denunciando, a gente evita esse tipo de situação. E esse tipo de benefício já tem esse transtorno, né? Esses complicadores, não é, secretário? Já tem, né? Muito. Pessoas, né, inescrupulosas, né? Infelizmente. Que utilizam, como você falou, benefício para ganhar 2 vezes. Ganhar 2 vezes, 3 vezes, né? Nós tivemos várias instituições, Joel, que ajudaram durante a enchente, inclusive dando cartão. Eu vi uma instituição que, voltado inclusive aos americanos, veio uma cônsul dos Estados Unidos, lá do Rio de Janeiro, para cá, eles deram um cartão e essa pessoa que me deu um depoimento domingo, ela disse assim, recebeu o cartão da prefeitura e recebeu um outro cartão. Aí eu fiz a relação, porque eu estava no dia lá que a cônsul foi para a comunidade, que talvez tenha sido o mesmo. Quando não vendem colchão, o que a prefeitura deu de colchões, que as pessoas chegavam lá, eu estou desassistido, eu não tenho onde dormir. Aí a prefeitura dava o colchão para aquela emergência e depois a gente via na rede social a pessoa vendendo aquele colchão que ela disse que estava... Já botava na rede social, né? Botava nas redes sociais. Aí é considerado crime, não? Pois é. As pessoas não têm nem essa noção que aquilo pode, inclusive, ser contra a própria pessoa. Ô, secretário, eu quero voltar à questão do restaurante popular. Ele aberto, ele vai gerar benefício para os pequenos produtores, aquela família que produz as hortaliças ali na Roça do Povo, por exemplo. Ele vai beneficiar, aberto,
a agricultura familiar que se desenvolve aqui na região? Os produtos vão ser adquiridos aqui mesmo ou não? É uma boa pergunta. Eu teria que me debruçar sobre o contrato se ele chega a estabelecer essa obrigação para quem estará administrando. Mas uma coisa importante quando você fala em pequeno produtor, Joel, é que o PAA, que foi reeditado agora pelo governo federal, está chegando, né? Então, aqueles pequenos produtores, conversando inclusive, eu achei até interessante uma pauta com o secretário Moacir Smith Lima aqui, para ele falar sobre o novo PAA que está chegando aí, e que já tem recursos destinados, inclusive uma coisa importante é que parte delas vão inclusive para as instituições que hoje prestam serviços sociais, como os abrigos, como outras instituições, para que essas instituições, ao receber desse pequeno produtor a mandioca, até a jaca, que às vezes é fornecido, o coco, né? Toda a parte de hortaliças possa, dentro dos programas de cada instituição, quer seja para o idoso, mas tem algumas instituições que também oferecem para as pessoas cadastradas naquela instituição. Mas eu fico lhe devendo uma resposta, no caso específico do restaurante, se ele vai atender, ter como foco na hora da aquisição esse pequeno produtor. Secretário, agora a gente falou desse pessoal que é mau caráter, que pega o colchão, aí pega mais outro e fica vendendo. Vamos falar de Minha Casa Minha Vida. Eu conheço mesmo, pessoas que adquiriram lá o seu lugarzinho, um apartamentozinho, um lugar lá, só que estão transferindo para outros. Pode alugar? Me explica aí, como é esse processo? Então, nós temos essa situação que não é de agora, ela perdura há muitos anos, não é? Isso... Na verdade, me parece que desde imediatamente após a instalação, a inauguração do programa. Inclusive agora o novo programa, Antonieta... Mas você não pode fazer isso. Não pode. Inclusive o nome da pessoa, se ele inclusive tem... Porque você sabe que alguns apartamentos, algumas unidades habitacionais você tem inclusive o pagamento de uma mensalidade. E se a pessoa fica inadimplente, o nome dele vai ficar inadimplente. Ele nem se atenta que mais adiante ele pode ter problemas porque deixou de pagar aquele apartamento que está no nome dele. Agora, o que alguns alegam, que a gente ouve comentário, não das pessoas, ouvem de quem vai entrevistar, dos assistentes sociais, do tipo assim, mas o condomínio, quando foi colocado, ficou muito distante de onde era o meu habitat. Não se foi planejado, junto com aquele condomínio, a questão de um posto de saúde, de uma escola mais próxima, de linhas de ônibus. Pronto, eu ia falar, você bateu nessa tecla. De onde eu posso comprar as proteínas, onde eu posso comprar o pão e tudo. Tanto é que o novo programa Minha Casa Minha Vida, ele está obrigando a quem vai agora colocar a proposta junto à Caixa Econômica que esses empreendimentos sejam na zona urbana. E que não fique... Que sejam próximos. E que não tenha, por exemplo, eles exigem que você tenha alguns equipamentos no raio de até 1 quilômetro. E esses equipamentos, por exemplo, ele fala de unidade de saúde, que são os postos de saúde, fala de unidade, escolas ou creches ou pré-escola, justamente para que essas pessoas possam... O deslocamento não seja... E estar, Antonieta, colocando os contratos para serem assinados pelas mulheres. Você sabe por quê. Secretário, teve uma mudança, né, agora no programa Minha Casa Minha Vida, agora é o novo programa Minha Casa Minha Vida, como o senhor falou. Além disso que o senhor mencionou, teve também uma facilidade, agora tem uma redução de taxas, né, para que as pessoas pudessem ter acesso a esse crédito imobiliário. Fala mais sobre isso, para quem está assistindo entender. Então, tem algumas pessoas, inclusive, que ao serem contempladas, caso se inscrevam, não pagarão nada, porque já são beneficiárias do Bolsa Família, do BPC. Essas pessoas não pagarão, desde que
já não tenham sido contempladas em dado momento no Minha Casa Minha Vida. E essa é uma situação que a gente precisa. As pessoas que já foram contempladas e por alguma razão, como colocou Antonieta, resolveram negociar, alugar aquele imóvel, ele não pode ter 2 imóveis do Minha Casa Minha Vida. Qual a penalidade que existe para uma pessoa que faz isso? Não, ela não... Se ela entrar com um pedido... Se, por exemplo, o locatório, a pessoa que está pagando o aluguel, deixar de pagar e denunciar, e aí? Caberá, no caso, a Caixa Econômica, porque o contrato ele é assinado com a Caixa Econômica Federal, através do setor jurídico. Eu não sei como é que eles fazem, Antonieta, isso, entendeu? Qual o critério? Qual o critério? Como é o dia a dia quando chega uma denúncia dessa? Eu não sei se manda para o Ministério Público Federal por ter sido recurso federal, ou se manda para o Ministério Público Estadual para verificar, punir ou corrigir. Ou cancelar o contrato, né? Ou cancelar o contrato, alguma coisa. Eu sei que a gente aproveita esse momento aqui na televisão para alertar as pessoas sobre essa situação e alertar também para que o novo Minha Casa Minha Vida não contemplará para quem já foi um dia contemplado. Outra coisa, a novidade é que eles não vão fazer mais como o Jubiabá e o Gabriela. Uma quantidade enorme de unidades habitacionais no mesmo local. Sim. Agora eles vão trabalhar com 250 unidades habitacionais, ou seja, uma coisa menor. Quando você tiver duas próximas uma do outro, você pode até trabalhar com um número de 500, mas o padrão vai ser trabalhar com 250 unidades habitacionais, até porque fica muito difícil você gerir uma quantidade tão grande de pessoas ao mesmo tempo numa localidade. O secretário tem uma questão também de segurança. Há uns 15 dias atrás teve um problema lá com uma pessoa lá conhecida, aí chamou a polícia. Aí a polícia disse, a senhora não pode ir só. Foram 5 viaturas. Aí ela tinha que chamar um Uber. O cara disse, não, a gente não entra lá não. Questão de segurança de noite, táxi, Uber, ninguém quer entrar nessas localidades. A criminalidade lá é muito grande. Então, a gente ouve assim, indícios, informações acerca dessas situações tráfico, tudo relacionado à segurança pública. Só que eu imagino que ninguém que está ali dentro quer a presença de órgãos de segurança pública. Então não deveria ter essas dificuldades, até porque levar um cortejo de carros da polícia para dentro do condomínio, né, dizem que é até prejudicial à questão da criminalidade, porque você adentra. Então, o tráfico não gosta, né? Então atenção. Exatamente, ter todo esse cuidado com comunidades que não sejam grandes demais para causar esse tipo de transtorno. Tem que pensar em toda essa estrutura na segurança, né? A gente vê relatos de pessoas que são necessitadas e às vezes ficam receosas de adquirir a casa do Minha Casa Minha Vida, porque disse que tem essa questão do crime, né? E às vezes até eles falam assim, saia que a casa vai ser minha agora. Temor. Elas temem de fazer denúncias. A pessoa fica com medo. Ficam com medo. São intimidadas também. Exatamente, que é uma coisa que a gente lamenta, né? Que isso ocorra, porque às vezes aquela pessoa que é contemplada, é terrível, que é contemplada dessas pessoas, desses bandidos, é terrível. São contemplados, são pessoas que realmente precisam, são pessoas humildes, mas que entre aí você precisa no meio da noite de um Uber ou de um táxi, aí o táxi recusa que não entra lá, aí fica complicado. É um problema de saúde, de doença, uma coisa de emergência, não, aí nem adianta chamar que não vai, não entra. Lá nesse local a gente não vai, senhora. É um caso de segurança pública mesmo aí. Não é nem a questão de Agora, eu quero voltar a uma outra pergunta aqui. Você falou aqui de acolhimento aqui que tem de crianças e adolescentes. E acolhimento para menores infratores, é a mesma coisa ou não? Tem que ser separado. Porque antigamente, eu acho que anteriormente, teve uma, se não me engano, era a Rosana Bandeira, que tomava conta disso. Tinha uma unidade de acolhimento para menores infratores. E era uma coisa muito difícil, muito dificultada. Ela falava que era muito difícil. Então, nós temos assim, nós acolhemos, Antonieta, nessa casa de criança e do adolescente, crianças e adolescentes por determinação judicial, não é espontâneo. Então, o juiz da vara da infância e da adolescente, ouvindo a promotoria e tal, coloca nesse espaço
pessoas Mas vítimas. mistura tudo? Como é isso? Não, é separado. Antigamente era ali no alto da lua, funcionava uma casa que ficava em um andar criança e no outro adolescentes, tá? Mas funcionou também ali perto do tiro de guerra ali, não sei se você lembra, ali naquela depois da rodoviária ali do centro comercial, ali atrás tinha uma casa dessa de acolhimento. Ali atrás hoje nós estamos com o CRAS 1, que é o centro de referência, e temos do lado o Centro Pop, que trabalha com pessoas em situação de rua, não é? E temos essas duas casas que nós não podemos nem dizer onde está funcionando, porque elas não têm identificação. Até porque há situações, inclusive, quando uma criança, um adolescente tem os seus direitos enquanto criança e adolescente violados, que a justiça determina a retirada mesmo dessa pessoa através de meios policiais daquele convívio, né? Devido a, por exemplo, a denúncia de agressão contra uma criança, contra um adolescente. Às vezes a agressão, por incrível que pareça, é feita pela mãe contra o adolescente, inclusive de abuso sexual da mãe para o adolescente, ao ponto dele pedir socorro ou alguém denunciar, porque a mãe está usando sexualmente um próprio filho. Isso está acontecendo aqui em Itabuna. Então a gente vê. Não, porque aqui a gente não atende Itabuna. Atende tudo. A gente atende Itabuna, Barro Preto e Itapé, né? Então a gente tem convênio com essas cidades. E eu não quero dizer que dentro da nossa casa tenha um adolescente que eu acabei de relatar. Sim. Eu estou dizendo que às vezes chega na nossa casa relatos, ou chega aos nossos ouvidos, melhor dizendo, relatos assim de situações as mais absurdas. Por exemplo, crianças que chegam com marca de toco de cigarro. É muita maldade. Que às vezes o padrasto, o pai alcoolizado ou drogado começa a ter aquela atitude. E nós temos também a casa de abrigamento para a mulher. Aqui em Itabuna também, a mulher vítima da violência que às vezes tem e que é denunciado e que passa lá pelo CRAM, passa pela DEAN, chega ao juiz, o juiz determina essas situações. Secretário, a gente sabe que agora está um tempo frio, né? Não só aqui em Itabuna, algumas cidades, a gente deu a previsão do tempo de chuva para algumas cidades e os moradores em situação de rua, o senhor falou que tem alguns espaços que acolhem aqui, mas a gente ainda observa muita gente, né? Quando a gente chega em casa, que a gente tá ali debaixo do edredom, a gente pensa logo naquelas pessoas que... Aquelas pessoas que estão ali porque elas querem, ou como é? Porque precisaria de uma estrutura para atender ali, para poder acabar com esse pessoal ali, porque dá pena, né? Olha, nós temos um grupo chamado de abordagem social, que eles, devidamente com coletes, eles fazem inclusive ronda noturna. A gente não pode obrigar ninguém a deixar a rua. Agora a gente tem mesmo uma senhora que está dormindo com um colchão no ponto de ônibus ali em frente a Tito Tabosa Pneus, ali em frente a um posto de gasolina. E nós já mandamos 3 equipes lá buscando convencer aquela senhora. Eu já vi essa senhora. Para ir para um dos nossos abrigamentos chamado Pop Acolhimento. O Pop Acolhimento tem vaga para 50 pessoas. Hoje eu estou com 13. Que eu poderia ter essas pessoas tendo café, almoço, janta, como lavar sua roupa, psicólogo, dormida, cobertor e tal. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande para que elas optem. Elas dizem assim, meu lar é a rua. Meu Deus. Eu quero morar aqui. Às vezes a gente nem compreende e acha que o poder público não está fazendo nada. A gente até faz, busca fazer. Tem uma casa que a gente tem profissionais lá, mas a gente tem a recusa dessas pessoas de quererem, até porque você sabe que você vai para uma casa, você tem regra dentro da casa. Sim. Que às vezes as pessoas não querem seguir. E olha que é uma casa que você pode até sair e voltar. Mas lá você tem regra, você tem horário para café da manhã, claro. Você tem horário para almoço, horário para janta, entrada, né? Tem horário para fechar a casa. Então a gente sente uma certa dificuldade. Mas
Vamos continuar conversando com essas pessoas. A gente é muito grata às várias instituições que acabam dando alimentação, dando cobertor, dando colchão, dando coberta para essas pessoas, mas ao mesmo tempo o poder público tem equipe de abordagem, tem veículo para conduzir até a nossa casa, mas tem a negativa dessa pessoa de não querer ir. Se recusam, né? Se recusam. Se recusam aí. Então é verdade. Tem mais alguma pergunta? Já estamos finalizando o programa de hoje. Tem, Toné? Não, assim, são quantas esse tipo de benefício de condomínios? São quantos que estão assim sob sua você toma sua... Antonieta, a gente... Joia. A gente tem... Jubiabá. Agora, nós estamos na eminência de que as empresas interessadas em adquirir terrenos dentro da proposta do Minha Casa Minha Vida apresentem essa proposta junto à Caixa Econômica. Mais, né? Vão construir mais. Quantas unidades, uma média de quantas famílias você já tem nesses condomínios aí? Não, a gente não abriu ainda a inscrição para novas famílias. Mas essas existentes, elas têm uma média de quantas famílias todas? Não, eu não tenho os dados específicos agora de cabeça da quantidade de unidades habitacionais construídas na nossa cidade. Eu tenho até aqui no celular, mas não quero parar a entrevista agora para procurar. Mas nós temos vários condomínios e se essa previsão de 4 áreas que foram, assim, a princípio indicadas por 2 empresas em adquirir essas áreas e apresentar a Caixa Econômica, a gente pode ter um incremento aí de pelo menos mais 1.000 unidades habitacionais na nossa cidade. O que não atende ainda o número de pessoas cadastradas no nosso CAD-SUAS que dizem que moram de aluguel e que são naquela faixa etária que não teria nem como pagar os talvez R$60 de mensalidade que hoje pagaria em uma casa. Então é uma situação que a gente precisa atacar essa questão da moradia popular para pessoas de baixa renda. É verdade. Tem alguma pergunta, então, são de mais de 1.000 unidades. Se essas empresas que vão apresentar propostas tiverem os seus projetos aprovados pela Caixa Econômica... Recurso tem? Hein? Recurso tem. Recurso tem colocado pela... Parece que aqui na Bahia, como um todo, na Bahia, foram disponibilizados, se eu não me engano, ou foram 11.000 ou 20.000 novas unidades habitacionais. E aí... Isso é colocado como proposta junto à Caixa e caberá à Caixa Econômica decidir, dentro das propostas colocadas, quantas nesse ano serão contempladas para Itabuna. Até porque o ano que vem são novas propostas que podem também ser apresentadas diante dos recursos oferecidos pelo governo federal. Júnior Brandão, quero agradecer a sua presença, secretário, aqui no TV News, né? Por contribuir aqui respondendo nossas perguntas. Pode deixar seu comentário final da entrevista. Agradecer essa oportunidade da gente estar esclarecendo pontos, agradecer aos nossos entrevistadores, a Joel, a você, Bárbara, a Antonieta, que... Já tinha muita coisa, viu, Júnior? Eu imagino, porque o social é muito grande na cidade, né? Mas agradecemos a oportunidade e em outro momento a gente volta para continuar discutindo essas questões da promoção social e do combate à pobreza. Toné, tem PQP hoje, Toné? Não, o PQP, até falando para o secretário aqui na vista dele, a programação de aniversário da cidade, dos 113 anos, que até agora não saiu. Então, faltam 3 dias. Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, Itabuna completa 113 anos e não temos ainda a programação oficial. Pelo menos não chegou às minhas mãos. A programação oficial de aniversário da cidade. Será que o investimento foi todo feito nas festas juninas de São Pedro e não sobrou nada para o aniversário da cidade? Vamos observar, né? Pelo menos não foi anunciado ainda, para que a gente tomasse conhecimento. Olha, o vereador de Itabuna, o Glebão, né, do PDT, ele teve um acidente vascular cerebral, um AVC. O Edil, ele foi levado ao hospital para receber o atendimento, mas felizmente ele estava em casa. E novamente ele foi no final de semana de novo para o hospital porque estava com a pressão alta. Só que agora a situação dele é estável, né? Não chegou a ficar internado.
O coordenador regional Eve Partenocho, da 6ª Corpim, convocou a coletiva de imprensa nessa tarde, dia 21, para informar a população sobre o triste fim do caso da Vera Lúcia, a idosa que estava desaparecida desde o dia 19 de julho, tá? Quando seus filhos foram notificados da sua ausência. O delegado afirmou que houve um indicativo de violência na casa dela, quando a perícia foi realizada no local. Foi encontrado, né, o corpo da Vera Lúcia, a mulher desaparecida, que a gente tanto noticiou aqui no programa TV News. E era uma ossada, né? São os restos mortais. Na verdade, ela estava desaparecida um pouco mais de 30 dias. E o que se estranhou justamente foi porque o estado, né, já era de ossada. E foi pouco tempo para estar como ossada. Então o delegado estava explicando isso, que várias hipóteses podiam ter sido ocorridas. Eles estão investigando aí, porque não era para estar nesse estado de decomposição já, em tão pouco tempo, né? Então, assim, a tristeza da família, a comoção com relação à Vera Lúcia, que foi vítima ali de um sequestro, né? O sequestrador estava pedindo R$1 milhão e eles não tiveram, a família não teve prova de vida e também não efetuou o pagamento. E aí, recentemente foi encontrado aí, no dia 19 de julho, essa ossada, né? Que foi divulgada nas redes sociais e também pelo delegado, né? Foi um possível caso de extorsão mediante sequestro, né? Então a família ficou nessa aflição esse mês todo, até que infelizmente, né, foi confirmada aí que aquela ossada, né, foi feito exames ali na dentição, na arcada dentária foi feito o exame de panorâmica ali e foi identificado que realmente ali era a dona Vera Lúcia, né? Infelizmente, né? Então acabou aí esse pesadelo para essa família e agora a polícia vai em busca dos autores do crime, né, Toné? Tá difícil. Olha, Bárbara, eu não quero nem meter nessa seara que é meio complicado, porque o corpo em decomposição já encontraram já o esqueleto, uma ossada, pouco tempo, 30 dias. E não tem indício que foi queimado, não. Pois é, se fosse queimado, então poderia até ser, mas eu não sei não, como é que é a estratégia da polícia. Quer dizer, a gente não sabia, primeiramente disseram que não tinha havido nenhum contato com a família, aí agora que foi revelado, então estava realmente sob sigilo, a gente até concorda com isso, com a estratégia da polícia, porque estava havendo já um pedido de resgate, né, de R$1 milhão. Agora eu quero fazer aqui um registro antes de encerrar, viu, Bárbara, da morte aqui de Carlos Roberto Nunes de Aquino. Era uma família, filho de tradicional família daqui, tabunense. Ele foi consultor do Banco Mundial, foi consultor também do BNDES, da Sebrae, e atualmente trabalhava em Salvador, onde ele morava, tinha uma empresa, Aquino Consultores. Ele foi secretário de Ubaldo Dantas, secretário de Agricultura, e foi criador, inclusive, de um projeto inovador aqui, que era o projeto Ilhas Verdes. Ele faleceu no sábado de câncer no pâncreas e a gente lamenta muito, e aqui os nossos sentimentos a toda a família Aquino. O TV News está chegando ao final. Quero agradecer a presença da jornalista Toné, do jornalista Joel. Boa tarde, Joel. Boa tarde. Eu vou aproveitar o gancho deixado por Antonieta falando da morte de Carlos Aquino, para lembrar que hoje na Catedral São José, às 6 da tarde, haverá a missa de um ano da morte do ex-prefeito Fernando Gomes. Boa tarde, jornalista Toné. Boa tarde, só isso. Ele falou ali, tem que lembrar, Fernando Gomes, né, que deixou realmente um grande legado aqui, o ex-prefeito, e vocês estão convidados hoje, dia 24 de julho do ano passado, ele faleceu em Salvador, então hoje é a missa de ano, lá na Catedral São José, 18 horas. Obrigada, boa tarde, até a próxima. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã, ao vivo, nós temos um encontro, né, com Fé em Deus. E para você que fica aí acompanhando a programação do Ao Vivo, temos o programa Alerta Cidade, com Denilton Santos. E quem vai assistir o programa gravado, temos outras programações a seguir. Tchau, tchau.